Eu sou a Natália Ribeiro, sou terapeuta e administradora da página Terapia para Todos, uma página criada para aproximar pessoas que procuram por profissionais que possam ajudar no seu processo de autoconhecimento, equilíbrio emocional, desenvolvimento pessoal. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, para que vocês possam conhecer não apenas a profissional, mas também toda essa essência que existe por trás do trabalho terapêutico dela. E a nossa conversa ela vai ser conduzida com algumas perguntas que vão nos ajudar a entender melhor a sua abordagem, a sua visão e a sua forma de conduzir os seus atendimentos. Então, antes da gente começar, Tati, se apresenta um pouquinho, fala pra gente quem é a Tatiana Lanes e como nasceu a sua conexão com a psicologia e o cuidado emocional. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana Lanes, sou psicóloga, me formei em 2001, iniciei a minha trajetória profissional no mundo corporativo. Minha bagagem foi construída de uma forma muito plural. Eu passei mais de 20 anos trabalhando nesse cenário das empresas, né, no dia a dia das pessoas, como funcionam as relações humanas, o peso e o estresse, né, daquela cobrança que a gente sabe que existe no meio corporativo, por resultado, por performance, e que muitas vezes, ou quase sempre, deixa a nossa saúde de lado, né? Nós deixamos a nossa saúde de lado. E essa bagagem no corporativo me deu uma visão muito real, né, e ao mesmo tempo muito sensível sobre as dores da nossa vida moderna, né? E com o tempo eu fui percebendo que por trás de grandes profissionais existem pessoas buscando um sentido. Muitas vezes essas pessoas estão desconectadas delas mesmas, da sua essência e até mesmo do seu próprio corpo. Demoram para reconhecer quando estão em sofrimento, não aceitam suas vulnerabilidades, né? E todo esse aprendizado foi me movendo a voltar à atuação na clínica, né? Hoje em dia eu trabalho em consultório e consigo unir a experiência, né, de quem conhece essa realidade, essa rotina das empresas, com a profundidade da psicanálise e com esse olhar mais acolhedor da psicologia integrativa, olhando para o ser humano como um todo, né? E além de toda essa experiência e dessa jornada profissional, eu também sou mãe, sou casada, sou mãe de um adolescente, então quem é pai ou mãe, sabe o quanto a gente aprende nesse papel, o quanto a gente aprende a lidar todos os dias com as mudanças de geração, aprende sobre paciência, aprende sobre acolhimento, né? E são essas vivências da minha própria vida que vão nutrindo a minha empatia e que me ajudam a entender de verdade as dinâmicas humanas e os desafios que meus pacientes enfrentam no dia a dia para poder ajudá-los. Muito bom, Tati, conhecer um pouquinho de você, da sua vida. E para quem não conhece, como que funciona o seu olhar como psicóloga integrativa? Qual é a diferença de uma abordagem tradicional, por exemplo? Então, Natália, na psicologia integrativa, o nosso ponto de partida é entender que o sintoma é apenas a ponta do iceberg. Muitas vezes, uma ansiedade, uma exaustão profunda são apenas sinais de que algo no nosso sistema está em desequilíbrio, tá? Então, o meu foco não é silenciar o sintoma rapidamente, mas investigar a causa real dele. Só que para fazer isso, eu tenho que analisar o paciente de uma forma global. E aí que entra essa investigação da saúde do corpo, o equilíbrio das emoções, o ambiente em que o paciente vive e a sua busca por sentido. Então, quando nós cuidamos da raiz, o sintoma vai perdendo a razão de existir. E é aí que a transformação acontece de forma sólida, onde o paciente consegue sustentar as suas mudanças. E como que a psicanálise se encaixaria nessa investigação da causa? A psicanálise é a nossa lanterna. Enquanto a abordagem integrativa vai organizar o seu aqui e agora, a psicanálise nos ajuda a descer lá no porão da mente para entender de onde vêm os seus padrões repetitivos, que muitas vezes é a causa de um sofrimento, de uma dor. Então,
às vezes você tenta mudar um comportamento e não consegue porque existe algo no seu inconsciente, uma memória ou um trauma antigo, puxando um freio de mão. E é aí que eu ajudo você a entender essas causas profundas para que a mudança seja real e definitiva, não apenas um ajuste passageiro. E quando você fala que o ser humano ele deve ser visto de forma completa, como a espiritualidade entra nesse processo clínico? E qual a diferença entre tratar isso e uma questão religiosa, efetivamente? Ah, legal, Natália. E é fundamental a gente fazer essa distinção, tá? Enquanto a religião vai envolver dogmas e uma instituição, a espiritualidade, dentro da psicologia, é uma dimensão intrínseca ao ser humano. É a nossa busca por propósito. Muitas vezes, Natália, a dor que o paciente traz, que ele mesmo traz como uma sensação de vazio, né, e a gente entende como um vazio existencial, não é só uma depressão clínica, mas um sinal de desconexão com seus próprios valores e com o que traz significado à sua vida. Nos atendimentos, eu respeito e uso a visão de mundo do paciente como um recurso de força, tá? E essa força vai ajudar a ressignificar sofrimentos e a encontrar um propósito que vai além das dificuldades imediatas. Tatiana, é muito comum a gente ouvir que hábitos saudáveis ajudam a mente. Mas na sua abordagem, o corpo parece que tem um papel muito mais profundo, né? Então, como a psicossomática explica essa relação entre as nossas dores físicas e as questões emocionais? Você pode explicar para a gente um pouquinho? Claro, a psicossomática, ela nos ensina algo fundamental. O corpo fala o que a boca cala. O que isso significa? Muitas vezes, um conflito que a gente não consegue resolver na mente acaba transbordando para o físico em forma de dores, tensões, doenças. Dentro da abordagem integrativa que eu uso, e usando também a psicanálise, o corpo é o palco onde o inconsciente se manifesta. Eu não enxergo só o corpo como um suporte, mas como uma via de mão dupla. Se o corpo está inflamado ou exausto, por exemplo, por faltas de cuidado, a mente vai perder a força para processar certos traumas. E, por outro lado, se nós ignoramos as nossas emoções, o que sentimos, não aceitamos, não identificamos, né, o corpo acaba adoecendo, né, praticamente para nos obrigar a olhar para nós mesmos. Por isso, cuidar dos hábitos da biologia não é apenas estética ou bem-estar, é uma parte técnica da terapia para que possamos silenciar, a ideia é justamente essa, silenciar a dor física e finalmente ouvir e tratar a causa emocional que está por trás dela. Muito bom, Tati. E para a gente encerrar, o que alguém que está enfrentando um grande desafio emocional hoje poderia esperar de um processo terapêutico com você? Como você enxerga a relação entre o problema que o paciente traz e a solução que ele busca? Natália, é muito comum o paciente chegar buscando atendimento, buscando a terapia, querendo apenas se livrar de um problema, como se esse problema fosse um objeto incômodo. Mas na minha visão, o problema é, na verdade, um mensageiro. Ele vai apontar para algo que precisa da atenção e do cuidado. É o nosso sinalizador. A dor é um sinalizador, né? A reclamação é um sinalizador. Então, é através desse mensageiro que a atenção, né, a investigação, a atenção, o cuidado vai ser direcionado. A solução construída na terapia, ela não é uma fórmula mágica, mas é um processo de reconexão. Enquanto nós vamos investigar a causa do problema, seja no inconsciente, seja na biologia ou na falta de propósito, nós vamos desenvolvendo novos recursos internos. Tá? A solução real ela vai acontecer
Quando o paciente para de lutar contra o sintoma e começa a entender o que ele comunica. Então, o problema, ele vai deixar de ser um obstáculo e se torna o degrau para uma vida com mais consciência, autonomia e equilíbrio. O meu convite é para que você não busque apenas resolver um problema, mas sim se tornar uma pessoa capaz de conduzir a própria vida com muito mais sentido. Ai, que bom, Tati. Foi muito bom conhecer um pouquinho da sua abordagem, de tudo que você pode oferecer. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. E para quem desejar fazer o processo terapêutico com a Tatiana, lá no link da nossa página, na bio, nós temos um link que vai te direcionar diretamente para o WhatsApp dela, para que você possa agendar a sua sessão com a Tati e iniciar esse processo terapêutico para esse ganho de consciência, para esse desenvolvimento. Então, não deixa de fazer o seu agendamento. Temos outros terapeutas na página também. E fica ali o convite para que você venha nos conhecer acessando a página Terapia para Todos. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Eu que agradeço. Muito obrigada, Natália.